Olá, boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui no dia de hoje, mediando a palestra. É importante aqui do meu amigo, importante estar aqui com todos. Boa noite a todos os colegas, boa noite a todos pelo YouTube. Quem fala é Rodrigo Januário. Estou aqui principalmente para poder mediar os debates. Mandem as suas perguntas para que a gente possa aqui levar ao palestrante e claramente aqui ao grupo. Será sempre um grande prazer em poder responder a todos. Tá certo? Iniciando aqui os trabalhos. Marina, por favor. Dou-lhe a palavra. Boa noite a todos, colegas que estão na sala e os colegas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Rodrigo, seja bem-vindo hoje aqui na coordenação do grupo de IFRS Gestão Contábil. E hoje teremos mais um grande aprendizado aí com o professor, André Gurgel, falar um pouquinho sobre André Gurgel, que é graduado em Direito, pós-graduado em Direito Previdenciário, Direito Empresarial, Direito Trabalhista e Gestão Bancária, Mercado de Capitais com MBA em Finanças e Investimentos, Macroeconomia, Comércio Exterior e Negócios Internacionais e Avaliação Educacional. Boa palestra. Ótimo, muito bom, Marina. Rodrigo. Tem um currículo extenso, né? Muito extenso, muito bom. Milton, por favor, se puder passar as informações do Sindiconte para nós. Opa. Obrigado, Rodrigo Januário. Boa noite, professor André Gurgel e a todos. Anualmente, milhares de novos contabilistas ingressam na profissão e grande parte deles no maior mercado de trabalho existente no Brasil, que é a região metropolitana de São Paulo. Este não é o único passo em comum dado por quem está começando sua trajetória na contabilidade. Com ele está a representação de interesses e defesas profissionais pela primeira entidade contábil do Estado de São Paulo e a segunda mais antiga do Brasil, que é aqui o nosso Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, o Sindiconte SP, conexão que garantirá o desenvolvimento da carreira com o suporte e a participação de quem há mais de 103 anos participa ativamente da construção da história da contabilidade. Aqui na Casa do Saber Contábil, todos os profissionais contábeis residentes nas 20 cidades da Grande São Paulo contam com a entidade para a defesa dos seus interesses, a educação profissional continuada, o que estamos fazendo aqui hoje, e a valorização da categoria. E por falar em educação profissional continuada, a Casa do Saber Contábil abre inscrição para a 45ª turma do curso Escritório Contábil Modelo. Esse treinamento vai iniciar em 17 de janeiro, próximo agora de 2023, e vai até o dia 7 de junho de 2023. Inscreva-se agora mesmo. Com o curso Escritório Contábil Modelo, você irá aprender as práticas societárias e suas nomenclaturas, as principais rotinas do departamento fiscal, as novidades e atualizações com o novo departamento pessoal na era do e-social, a gestão de empresas de serviços contábeis, os impostos diretos, contabilizações, a escrituração contábil digital e escrituração contábil fiscal, além de aulas online de inglês. A dinâmica do curso mesclará atividades teóricas e interativas, com acompanhamento jurídico e grade curricular inovadora e atualizada. Reserve já a sua vaga, torne realidade o sonho de abrir o seu primeiro escritório e almeje novas oportunidades profissionais. É um curso que realmente é muito procurado na entidade. Tem que aproveitar e fazer sua inscrição. Esse curso ele pode ser presencial, online, ao vivo, híbrido, do jeito que você quiser fazer, e se atualizar. Prêmio Professor Hilário Franco de Contabilidade. A Casa do Saber Contábil abriu inscrições para a 22ª edição do Prêmio Professor Hilário Franco de Contabilidade. Os interessados
devem enviar os seus trabalhos de conclusão de curso até o dia 28 de fevereiro de 2023 para a secretaria da entidade, de acordo com as regras que regem o regulamento da outorga. O regulamento está disponível aqui no nosso portal. Primeira caminhada e corrida dos contabilistas, em conjunto com a 7ª corrida e caminhada da Vila Zelina. É no dia 6 de novembro, um domingo. A largada do evento está prevista para iniciar às 7 horas da manhã, em percursos aferidos de 6 quilômetros para a corrida e de 3 quilômetros para a caminhada. As inscrições para o evento se encerram amanhã, sexta-feira, dia 28. Corra e aproveite. E a programação de atividades da próxima semana da Casa do Saber Contábil está imperdível. Participe, acompanhe e não perca um só detalhe. Vale salientar que as atividades serão transmitidas ao vivo, como estamos aqui hoje, por uma hora no canal da Casa do Saber Contábil no YouTube e na íntegra, na sala especial do associado no Zoom, a sala que estamos aqui. Por isso, é muito importante associar-se e aproveitar as discussões exclusivas e sem corte e sem interrupção. Conheça também a agenda de palestras, debates, cursos e treinamentos mais completa para você se capacitar na Casa do Saber Contábil e garantir sua pontuação no Programa da Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade. São palestras e cursos de rotinas fiscais, contábeis, cursos sobre ICMS, ISS, legislação trabalhista, previdenciária, lucro presumido, lucro real, planejamento tributário, normas contábeis, enfim, tudo o que você precisa saber para se tornar um profissional contábil de qualidade. E os nossos cursos são presenciais, online ao vivo, em EAD e muito mais. Só não se aperfeiçoa quem não quer, porque são descontos exclusivos para associados e é bom aproveitar, porque enquanto mais aproveita, mais dinheiro vem, né? Então, aproveita. E por falar, aliás, por falar em dinheiro entrar, acesse o Clube de Vantagens da Casa do Saber Contábil e conheça o rol de serviços e benefícios oferecidos, com descontos exclusivos para os associados, são opções nas áreas de educação, saúde, serviço, lazer, hospedagem, viagens e muito mais. E para conferir a nossa agenda de eventos e debates, é só acessar o nosso portal, as redes sociais, através do Facebook, Instagram, LinkedIn, os grupos do WhatsApp e agora o Telegram e o TikTok. Invista na sua carreira, associe-se aqui à Casa do Saber Contábil, participe, contribua e tenha acesso a esse mundo de benefícios, serviços e oportunidades, porque unidos como estamos aqui, somos bem mais fortes. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Retorno a palavra ao professor Rodrigo Januário para dar sequência aos trabalhos. Obrigado, Milton. Muito bom aí as suas orientações, né? Recomendo a todos, né, que verifiquem, né, no site, nas redes sociais do Sindiconte aí os cursos, os eventos, né? Eu já estudei no Sindiconte por diversas vezes, participo dos eventos, né? E claramente estarei lá na corrida, né? Acompanhando aí com todos. Muito bom. Vamos lá. Bom, boa noite a todos que entraram aqui na sala. Boa noite, Diniz, tudo bom? Não sei se eu falei contigo, tudo bem? Boa noite, boa noite. Envie as perguntas, vamos colocar aqui a apresentação. Professor André, por favor, passo-lhe a palavra. E vamos iniciar, tá bom? Lembrando a todos, podem colocar a sua pergunta aqui no chat. Eu vou interrompendo justamente para poder, né, levar a pergunta aí ao professor, né, e claro, aqui é um debate, né, para que todos aí possam aprender mais, entender mais, né, aqui, claro que é um tema fora do nosso tópico de contabilidade pura, né, normas e tudo mais, mas é bacana que tem muita informação e preparado aí com todo carinho aí para todos, que eu tenho certeza. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos mais uma vez. É um grande prazer estar aqui de novo na Casa do Saber Contábil. A gente vai falar de uma temática
muito relevante, que a princípio pode parecer que não tem muito a ver com contabilidade, mas na verdade tem a ver com tudo que puder imaginar. Já tem gente falando que o metaverso vai ser o futuro, mas há pessoas também estudiosos que afirmam que pode ser só mais uma bolha, pode ser só mais uma especulação, pode ser só mais como aconteceu em muitas épocas, como a crise das tulipas, uma coisa, algo parecido aconteceu nos anos 2000, com a crise do ponto .com, a época do surgimento da internet, era aquela novidade toda, mas acabou desembocando em uma bolha, e muita gente perdeu dinheiro. Aqui, vamos fazer uma palestra assim bem dinâmica, eu espero que tenha a participação de vocês, eu vou lançar perguntas, saber o que é que vocês pensam. Vamos fazer aquela palestra que é só o palestrante fala, fala, fala e só tem perguntas ao final. Não, não vai ter isso. Por isso que eu gosto bastante dessa dinâmica aqui que vocês fazem no Sindiconte. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui nossos trabalhos, nossa discussão. Professor Rodrigo, pode passar, por favor? Claro, e lembrando, professor, quem quiser essa apresentação, né, ao final é só solicitar, né, que não fica preso aqui, né, a apresentação. A apresentação aí é das pessoas. Pois é. Seu Que eu gosto. currículo? Né? Sim. Gosto da foto. Essa Interessante aí. foto, eu já te contei, né, que é muito especial para mim, foi tirada lá no cemitério. Acho que você esteve recentemente, não foi? Na Estive? Argentina? Sim. Então teve a oportunidade de passar lá? Sim, mas não nesse túmulo, mas passei na frente. Não gosto Sim. muito de cemitério, não, mas beleza. Mas isso aqui é ponto turístico, é uma estação, né? A gente gosta dos vivos mesmo, é melhor. E respeita os Então. mortos. Você não ia gostar da era vitoriana, então, que eles faziam até piqueniques em cemitérios. Meu Deus. É, e era uma coisa comum em todas as famílias. É. Mas, então, o que é que nós vamos falar aqui nessa conferência? Vamos descrever para vocês o que é um metaverso da melhor maneira possível, porque às vezes eu acho que a única pessoa capaz de definir o que é realmente metaverso é o seu próprio idealizador, o próprio criador do metaverso, que é o senhor Mark Zuckerberg. Quem quisesse saber mais sobre a vida dele, foi feito um filme em 2012, se não me engano, que trata de como surgiu essa ideia de fazer uma rede social. Começou ainda numa época que eles tinham uma espécie de alumni page, que funcionava como uma espécie de rede social. Servia para que os alunos das faculdades americanas se conectassem os ex-alunos e saber quem é que estava em contato com quem, certo? Foi baseado nestas páginas que o Mark Zuckerberg imaginou por que não criar uma plataforma onde as pessoas possam se conectar, possam encontrar seus contatos que tiveram na época do colégio, na época da faculdade. Eu gosto de dizer que a chave para um negócio de sucesso é encontrar uma demanda. E ele encontrou uma demanda, encontrou uma necessidade das pessoas. E o esforço dele foi reconhecido, por isso que ele é um bilionário, um dos homens mais ricos do mundo, porque criou um negócio inovador. A gente vai falar também sobre como estão sendo feitas as negociações no metaverso. Vamos falar das moedas que estão surgindo aqui, pode até chegar também essa questão de contabilidade. As oportunidades, vamos ver quais são as novas profissões que estão surgindo com o metaverso. Quem sabe já pensar se alguma delas se encaixa, quem sabe até a própria contabilidade. É possível. Já que estão sendo feitos negócios no metaverso, onde tem negócios, tem contabilidade. Não vai ter como escapar. Então, as novas profissões. Vamos falar o que são os NFTs. Vamos falar sobre as críticas ao metaverso.
E vamos ver se o metaverso vai ser realmente esse novo Facebook, se ele vai revolucionar o mundo dos negócios, o mundo do entretenimento, ou se ele vai ser só mais uma bolha. Mas o que a gente pode dizer com certeza é que o Zuckerberg está apostando todas as fichas deste novo modelo de negócio. O que é interessante, professor, falar, você falou de Facebook no começo, não era para qualquer um, né? Tinha que ser convidado, né? Soube até de situações que pessoas não conseguiam facilmente aí entrar na rede social, né? Será que o metaverso, né, vai ficar escasso assim, esses convites? Ah, pois é, talvez não. Isso aí, talvez, Rodrigo, seja até relacionado ao que eu falei antes, a ideia das páginas de aluno. Eles chamavam de alumni pages. É uma espécie de proto-redes sociais, uma espécie de rede social inicial, que era mesmo algo fechado. Era só para gente que estudou em Yale, estudou em Harvard, e poderem se conectar. Então, talvez por isso, até bem interessante que você falou, pode ser que tenha a ver com isso mesmo. E o Metaverse e o Facebook ter começado assim, com uma característica mais desta alumni page, certo? Reservada, né? Você quer dizer? Lembrando que Facebook também é aquele álbum de foto americano, né? Que as classes tiram. Ah, pois é. Vem daí também. É aqui, mas afinal, o que é o metaverso? Um ambiente digital em que as pessoas entrarão usando equipamentos de realidade virtual e aumentada e farão diversas atividades lá, como trabalhar, estudar ou se divertir. Alguém perguntando aqui, e o Orkut, antecessor do Facebook? Sim, foi um antecessor, realmente, mas ele não teve o sucesso que teve o Facebook. Até não se sabe ao certo, tem tantos anos que acabou, mas o Orkut, o criador, foi um húngaro. E o nome dele era esse aí, Orkut, por isso que tem esse nome tão até bizarro. A rede começou, acho que em meados de 2008, 2009. Na época, o Facebook já estava surgindo e até foi a própria concorrência mesmo que fez o Facebook prevalecer. E estou lembrando também que esse húngaro, o Orkut, ele teve uns problemas relacionados à compliance, até relacionados à pirataria, um site chamado Megaz na época. Então ele se envolveu em muitas polêmicas e, sinceramente, eu nem sei qual foi o fim dele. Não sei se ele foi preso, se foi solto. Há uns anos atrás falavam que o Orkut ia retomar, ia ter uma retomada, ia voltar ao mercado, mas isso nunca aconteceu. Só um detalhe, professor. Você está falando de Orkut? O Orkut também trouxe mais assim o Brasil, foi na época do boom mais da internet, né, que as pessoas tinham acesso, o boom das lan houses e principalmente a questão de você ter um tipo de comunicação com as pessoas online, né? É Seja do assim? Brasil, de fora do Brasil, de você falar com aquele seu parente distante, né, de falar com amigos, né, de outras cidades, outros estados. Foi por aí que começou, né? Então, e o Brasil sempre foi muito participativo em redes sociais, tanto que Orkut, sempre nós estávamos ali, né, no top 3, no Facebook também, né, em outras redes sociais. Então, nós gostamos, né, de utilizar bastante as redes sociais, mesmo não sendo um dos maiores países do mundo, né? É assim. Na verdade, até tem um dedinho brasileiro aí no Facebook, porque um dos criadores do Facebook foi um brasileiro, que Sim, sim. atuou lado a lado com Mark Zuckerberg. Ninguém sabe, eu não sei se o filme conta uma história verídica mesmo do que aconteceu, mas a gente que diz que esse brasileiro que foi o verdadeiro criador da rede. Ah, o Mas filme, né? O filme A Rede Social, né? é Importante. isso. Eduardo Serafim é o nome desse brasileiro. No filme conta que ele foi o primeiro CFO, né? E a pessoa que inicialmente investiu, né? No projeto. Ah, sim. Pois é, então
há especulações que o Zuckerberg pode não ter sido muito honesto com ele. Parece que fizeram um acordo, ele saiu da sociedade, pagou ele comprou as cotas do brasileiro, e aí eu acho que não soubemos mais nada de qual foi o fim dessa história. Então, nesse metaverso, pode-se fazer de tudo. Pode-se trabalhar, estudar, ou até divertir-se. É um jogo, isso é uma informação da... Alguém perguntou aqui, consigo ver. Consegue ver? Senão eu leio aqui para você. Consegue? Não, que é um pouco grande aqui. Aí. É uma provocação, professor André. Saiu hoje essa questão, mas, por favor, Rodrigo Januário, é uma reflexão, justamente no que você está dizendo. Ah, sim. Videogame mal feito. Eu ouvi essa história também. Vamos, tem notícias de hoje, Diniz. Foi bom você ter mandado até matéria de hoje. Tem matéria fresquinha aí sobre metaverso, o professor vai falar depois, sobre, né, o que está acontecendo perante ao metaverso, né, principalmente. Ok. Essa é mais uma provocação, tá bom? Como são os CFOs aí de grandes empresas, né, do mercado, né? Agora, a gente não sabe até quando não posso nem dizer que isso é uma fala comercial, né? De repente, essas empresas estão enxergando o potencial, como o professor colocou, e eles são aquelas pessoas que também ditam o mercado, já estão se posicionando de uma forma negativa, mas acho que vale a pena depois a gente falar um pouco sobre isso, né? Tá bom? Não, claro, é bem pertinente até porque a gente vai ver aqui também a crítica relacionada ao metaverso. E é como dissemos antes, não sabemos se vai ser um bom negócio, se vai ser ou se vai ser realmente mais uma bolha. E há muitos elementos realmente que parecem mesmo ser um videogame mal feito. A ideia de realidade virtual não é nova. É coisa de 25 anos atrás, já podia fazer algumas, é claro, uma realidade virtual bem mais primitiva, digamos assim, ainda dos seus primórdios. Havia um jogo chamado Second Life, que a pessoa criava realmente esse avatar e aí se relacionava com outras pessoas. Mas o que eles estão propondo aqui é algo que vai assim um pouquinho além, porque não é só o ato de jogar, mas aqui também pode trabalhar e estudar também. Então, até já ouvi até gente brincando que eu já vi chat de pai reclamando para o filho: você vai passar o dia nesses livros aí? Vai para o metaverso, meu filho, vai lá comprar cripto, vai lá brincar com o Axie, esqueci o nome agora do jogo, deu um branco. Um jogo de uns bonequinhos, tem que criar, cuidar do bonequinho, e à medida que vai surgindo, vai ganhando dinheiro com cripto. É o The Sims, né? Isso, é esse aí, Então, Ô, professor, você também falando e esses aparelhos aí que o Mark Zuckerberg está usando, o que é isso? são os equipamentos de realidade virtual, né? Aqui que ele coloca, ele coloca assim, e aí consegue entrar nessa realidade virtual. Até já tem locais que já estão especulando criação de salas de aula com metaverso, eu acho que já teve até shows de concertos no metaverso. Tá aí uma coisa, professor André, para fins educacionais, nesse mundo de metaverso, eu acho uma coisa fantástica, porque imagine anatomia, lógico, para estudo, inclusive da economia, onde você tem grandes simulações, enfim, para fins educacionais, eu vejo isso, tantos jogos, né? Agora, eu usei esse óculos aqui uma vez
e fui na montanha russa, só para sentir o... Olha, eu te confesso, eu fiquei muito mal, como se estivesse na montanha russa mesmo, entendeu? Ah, Aquela sensação de descida, aquele frio na barriga, é algo sim. impressionante, né? Impressionante, impressionante. Isso é bacana. O nome desse óculos chama VR, né? Que ele dá essa sensação. Depois, o professor André vai falar sobre esses equipamentos. Existem esses equipamentos à venda no Brasil, já. E o Mas preço, né, que a tem gente vai também. mostrar que o preço ele não é tão acessível assim. O metaverso seja acessível, a pessoa basta acessar aí mas o equipamento mesmo, a gente vai mostrar que o preço dele não é muito acessível. Pode passar, professor. Então, aqui a gente já mostra para vocês como está ocorrendo esta espécie de revolução do metaverso, porque as reuniões não estão mais sendo feitas de forma presencial, assim. Com a pandemia aconteceu bastante ter muitas reuniões virtuais. Então, há pessoas que estão pensando em criar, em fazer as suas reuniões em espaços virtuais, como o metaverso. E até tem com muito mais funcionalidades. Vai poder exibir um gráfico, fazer uma simulação, mostrar uma tabela em tempo real, mostrar um vídeo, quem sabe com realidade 3D, para que as pessoas possam se ver lá dentro. Então, nós estamos assistindo a uma espécie de revolução. Uma revolução na vida, como diria Nelson Rodrigues, a vida como ela é, como ela foi. E vocês podem observar aqui também que tem gente aí de cabelo verde, tem uma de cabelo branco. Cabelo branco existe, né, na vida real, mas verde só. Mas por que é que eu digo isso? Porque a pessoa pode criar um avatar. Através desse avatar, a pessoa pode escolher como é que vai ficar. Se vai ficar grande, alta, pequeno, grande, vai ser magro, gordo, esbelto, alienígena, sim. Se quer parecer um alienígena, eu acho que eu já ouvi dizer que já pode fazer até uns assim, de ser, não, que não seja humano, de alienígena, de ET, o que for. Até porque, se a ideia do metaverso é criar uma realidade virtual, então eu acho que pode se utilizar da imaginação. Aí vai ser qualquer tipo de cor, de como achar melhor. O Cine Maná é sempre em Avatar. Isso, eu quis perguntar assim, essa modalidade ela vai ser transmitida sempre em Avatar ou a gente pode transmitir a nossa imagem verdadeira também? Eu sou ignorante, eu não entendo nada. Eu achei super legal a ideia. Não, pode escolher, sim. Pode fazer tanto como se fosse uma chamada de vídeo normal, ou como pode fazer com o Avatar. A pessoa Ah, pode legal. optar, Hoje eu né? me imaginei numa sala de aula, eu me imaginei eu também fazendo exercício e me concentrando lá na tela dos estudos. É Hoje eu tive possível. diversas imaginações. Pois é possível. Legal. Plenamente possível. E a gente tem reuniões já, né? Assim, imagina, como nós estamos aqui no ambiente virtual, imagina cada pessoa ter aí o seu avatar, né? A ideia é um ambiente virtual diferente, né, do que nós temos hoje. Cada um aí fazer o seu tipo de avatar, sendo similar ou não à pessoa, né? E trazer, eu vejo assim, mais dinamismo às apresentações, né? Aos resultados, seja numa aula, seja numa apresentação. Imagina uma apresentação ao cliente, né? Tendo ali mais dinamismo, né? Sem papel, um ambiente totalmente virtual. Cada um na sua casa, no seu escritório, na sua região. Então, ou seja, essa limitação de distância, né? Pode ser Não que não tem. tenha, né? Essa barreira aí seja totalmente aí quebrada, né? Para isso Uhum. e seja até um lugar de confraternização entre as pessoas, né? Como a gente faz aqui, né? A gente virtualmente estamos todos aqui, né? Mas será que tem como
deixar essa experiência ainda melhor? É Será que tem, professor? possível, sim, é possível fazer até concertos já. Já ouvi falar em concertos que foram feitos no metaverso. Seria como eu tocasse aqui uma flauta, como essa flauta de pan aqui, né? E aí outra pessoa toca ao mesmo tempo, a gente está se vendo ao mesmo tempo, eu tocaria aqui, o outro responderia, certo? Seria como se Fantástico fosse isso aí. seria como Né, se mas não, fosse. não puxa a música agora não, calma, deixa pro final, cada um Não, puxa do seu instrumento, né? E ali a gente faz um concerto aqui, tá certo? Só não pode desafinar, hein? não, Ao não, vivo, não, que não. estamos ao vivo, hein? Nem me fala em desafinar, amanhã tem ensaio. Sim. Então, a gente pode passar pro próximo? Tem uma Pelo visto, pergunta, tem um Diniz aqui, tem uma não, provocação. não, eu já fiz aí, mas essa alcarina que você tocou, Não, na pelos... verdade, é uma flauta de pan de origem andina. Isso aqui é feito na Bolívia. Ah, é que eu não tinha visto, mas eu vi aquela ocarina pelo som, eu não tinha reparado. Falei, esse cidadão já jogou, como é que chama? Zelda. Ele já jogou Zelda. O Zelda eu ouvi falar, mas eu nunca joguei, não. Então, o que está acontecendo também atualmente é que as pessoas estão enxergando o metaverso como uma forma de negócio, como uma forma de ganhar dinheiro. Porque se o Zuckerberg tivesse idealizado o metaverso apenas para entretenimento, apenas para servir como um jogo, ele nunca que ia lucrar. Ele não estaria apostando no tudo ou nada, quase como um Eike Batista, para algo que não ia dar certo. Então ele está indo assim e mergulhou de cabeça na ideia desse metaverso. E as pessoas estão mesmo indo, né, nessa ideia, estão comprando essa ideia, como dizem os americanos, literalmente, até porque aqui, como podem observar na notícia, temos que um terreno no metaverso já está custando tão caro quanto em Nova York. E Nova York é praticamente o metro quadrado mais caro do mundo. Mas aí o problema é imaginarmos assim, o que é que dá o lastro de um ativo? Além da sua... Uma coisa é a sua oferta e demanda, certo? E há uma demanda muito grande atualmente por um terreno no metaverso. Mas, por outro lado, se um dia as pessoas acharem, perder o interesse, vai todo mundo acabar com um terreno virtual e não pode sequer vender. E já houve épocas em que o mercado imobiliário teve crise, as pessoas não conseguiram, pessoas que os imóveis se desvalorizavam, as pessoas queriam se desvencilhar, queriam vender e não conseguiam, e nem sequer conseguiam comprador. Agora, imaginem o desespero de alguém se esse terreno, que nem sequer consegue vender, for um terreno virtual, localizado no metaverso. Seria o mesmo que alguém tivesse comprado um terreno na Lua. E até onde sabemos, o Elon Musk ainda não chegou lá. Ô, professor, deixa eu fazer uma provocação aqui. Pode Agora, fazer. agora a parte, né, dos contadores, né? A gente sempre pergunta, e a documentação desse terreno aí? Pois Será é, que tem um tabelião no metaverso? Né? Uma ainda escritura, aí entra, né? Precisa de um documento, certo? É é, uma matrícula para poder registrar isso aí talvez no ativo imobilizado da empresa, né? Investimentos, é, né? Teve até a nossa palestra sobre holding. Será que dá para fazer uma holding no metaverso? acho que seria possível. E como é que vai? Claro, daqui a pouco tem um slide Algo, que você trata disso, mas e aí, como será, né, essa documentação, né, de terreno? Alguém chegou e loteou e está vendendo. mas em relação ao tabelião, é até interessante você mencionar que para nós aqui no Brasil, com certeza isso ia ser um problema.
mas para os americanos, por exemplo, alguém já ouviu falar em cartórios nos Estados Unidos? Não existem. Não existem. Existe na Inglaterra, eu acho que na Escócia, chama de register, mas nos Estados Unidos não há. Então, a gente está falando de um mundo virtual, mas um mundo cosmopolitano, com diversas culturas. Na cultura americana não existe isso. Nunca passou pela cabeça deles que a necessidade de um cartório. Mas aqui na nossa realidade a gente não vive sem, né? Não precisa contar a história do cartório, né? Acho que as pessoas, eu acho que sabem, né? A história do cartório, de onde que veio aí esses tabeliões, né? Eu acho que eles vieram junto com um tal rei aí, né? De Portugal. Então, isso, né? Quem nunca ficou numa fila de cartório muitas horas, né? Então, eu de tanto fiquei amigo dos tabeliões, de tanto que a gente vai lá, né? Entrega, reconhece firma, bate carimbo. Cadê o carimbo? Toca voltar para o cartório, né? Então, isso é uma burocracia muito grande, né? Mas parar para pensar, imagina tu comprar um terreno, né? Sem uma documentação, será que declaram imposto de renda isso aí? Como que será que? Bem, com Eu fico certeza, pensando. bem, com certeza em relação a declarar, não vai ter jeito, vai ter que declarar. Vocês sabem que a gente está pensando numa palestra de cultura, mas eu gosto de brincar, às vezes, que é só sonhar que não é tributado. E espero que um dia não tributem o sonho, mas com certeza vão tributar isso. Porque o que é que diz o imposto de renda? Que o fato gerador é apenas auferir renda. Se a pessoa auferiu renda, então vai pagar. Se a pessoa paga imposto de renda quando aufere renda de formas ilegais, o sujeito cometeu qualquer atividade ilícita, mesmo assim ele paga, porque entrou dinheiro na conta dele. Tem até um princípio baseado numa história romana, que é o do pecunia non olet. Significa o dinheiro não tem cheiro. Então, se até para uma situação ilegal a pessoa paga o imposto de renda, por que não pagaria de algo, por que não pagaria de algo ilegal? É uma compra, é verdade. O terreno está no mundo das ideias de Platão, né? Se a gente imaginar assim, o metaverso como sendo esse mundo das ideias, esse plano das ideias. Mas para a Receita não importa. Professor André, mais uma coisa, né? Ainda mais que você disse de terreno, de imposto de renda, é algo que a gente realmente pensa, né? Porque essa matéria aqui no qual tem um link aqui ainda, né? Isso existe, isso não é uma ideia, isso não é um projeto, isso é um fato, Isso. né? E até o Diniz colocou aqui que achei interessante, milionário no metaverso, Diniz, será que vai pagar imposto de renda lá? Agora tem que fazer uma declaração lá. Você vai transferir o seu dinheiro de lá, fazer uma transação assim, né? Como se fosse câmbio, será? Complicado, né? É complicado. Inclusive, só pegando o gancho aí que vocês estão falando, a questão do seu milionário, né? Agora tem aqueles desenhozinhos que estão sendo comercializados, né? Eu esqueci o nome, é um desenho que você faz e vende. Foi arrematado, acho que há uns 2 meses atrás, um milionário arrematou um tipo de um desenho único que você guarda no metaverso por 60 milhões de dólares. Sim, por aí. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Ah, ok. A gente Eu vai falar só dos queria voltar um NFTs. pouquinho, quando você falou da evolução aí do metaverso no cartório, vou entregar a minha idade. Eu já lambi selo. Acho que alguém daqui, o Milton, acho que já lambeu selo na época que dele conhecer a firma, né? Vamos entregar aqui a Marina também já deve ter lambido Lamber selo. selo. Alguém já lambeu selo aqui, gente? Digam no chat, Nossa, no YouTube, se alguém lamber selo. Ó, Diniz, lamber selo. Será que o Diniz estava antes da cola? Não é, Diniz? pois é. Bem, então, a gente pode passar aqui, Rodrigo. Isso é uma evolução, né? Então, o que a gente está vendo aqui, olha só a quantidade de negociações que estão havendo no metaverso.
certo? Começou com um crescimento realmente muito, muito grande, mas a gente está vendo que está caindo. Porque começou com uma grande novidade, as pessoas queriam mesmo lá colocar os seus avatares, fazer a reunião, mas aí por algum motivo eles não estão tão interessados assim, certo? Isso é mas por outro lado a gente vê que o Zuckerberg ele não ficou um dos homens mais ricos do planeta por acaso. Ele sabe onde o negócio em que ele se meteu, ele tem ciência de que é preciso se inovar. Nenhum negócio consegue sobreviver se não tiver inovação, especialmente aqueles que estão relacionados à tecnologia. A gente falou há pouco em Lan House. As Lan House praticamente acabaram. Se tiver uma em Fortaleza, eu acho que é muito. E eu estou falando de uma cidade com 3 milhões de habitantes. O professor André, e esses volumes de negociação, a gente vê que está caindo muito aí, Mané. Ou seja, já mostrou uma antes, certo? No começo, que estava muito forte, de repente, caiu. E agora, né? Como você falou, e esse dinheiro aí do pessoal, esse investimento? Sim, Será que isso é uma batata quente? E aí possivelmente. ficou na mão da pessoa ali, né? Será que isso um dia volta? Será? E mais ainda, será que isso pode dar um reflexo na empresa, né, do senhor Mark Zuckerberg? É porque isso a gente está dizendo que é dentro da plataforma, né? Isso, aqui a gente pode ver que isso aqui não foi só uma movimentação por efeito manada. No mercado financeiro, a gente fala muito em efeito manada, e são aqueles eventos que acontecem que causam oscilação de curto prazo. Mas o que aconteceu mesmo foi algo que mexeu até nos fundamentos da empresa. A gente vê uma queda assim ocorrendo em um período assim de 1 ano. Isso aqui é para se preocupar. Então não foi um bom investimento, hein? Acho que não tem ganho de capital aí não, hein? Pelo esse gráfico, ó, É verdade, por enquanto não. Mas a mais um gente tem pouco ele cai que. da tela, cara. Olha É, o gráfico. Parece um escorregador, ó. é verdade, mas vocês sabem que eu não sei se o Warren Buffett tem interesse pelo metaverso. Ele, nos últimos anos, ele tem tido uma ideia assim bem pouco inovadora em relação a novos investimentos, como em criptomoeda. Ele passou uns 10 anos falando que cripto era bolha. E agora ele está falando que é uma boa e até comprou. Então, a mesma coisa pode acontecer com o metaverso. E aí é volatilidade. Se vai ser um bom negócio ou não, a gente vai ter que esperar um tempo, mas, como o professor Rodrigo mencionou aqui, esse gráfico é bem alarmante. Outra coisa, né? Agora, né, entrando em contabilidade, então se a empresa comprou um terreno no metaverso, acho que ela tem que fazer um impairment aí, hein? Ela vai ter que fazer o cálculo, hein? Porque olha, acho que não. Esse Sim, preço de mercado está muito menor que o contábil, hein? Acho que vai ter que fazer um ajuste. pois Pode ser é. necessário, hein? Esse retorno não é mais viável aí, hein? Acho que não. Esse terreno aí vai ficar crescendo mato. Vou pegar a sua ideia, então. Nesse caso, ele diz assim, ó, eu preciso fazer o impairment para que eu possa equalizar visando uma receita futura. Nesse caso aí, eu vou ter um prejuízo, né? Vai sim. Vai Agora, trazer benefício econômico futuro, né? não vai. Não. Do jeito que está aqui, não vai trazer benefício, né? Eu só vou alinhar, ou seja, visando pela contabilidade, tudo bem, eu tenho que representar, vamos dizer que seja o Elon Musk, como o André, o Gel colocou. Então, o que acontece? Ele está aqui no primeiro pico aqui em março, né? Você vê que é uma queda absurda em 1 ano, como isso baixou, né? Então, mas ele apostou nisso aqui, o Mark Zuckerberg apostou nisso. Se tiver que fazer a contabilidade mesmo,
ele vai alinhar o patrimônio, mas não tem condições de, primeiro nessa visão, de benefícios futuros, né? Possivelmente não no curto prazo. Não no curto prazo, então, ou seja, até o final deste ano aqui, que ano que está aqui, que não dá para ver, essa linha baixa que tocou aqui Julho de julho de 2022. 20. Então, Entendeu? Tá caindo, né? Vamos, Tá. vamos aguardar. Mas ficou um escorregador aí, hein? Pois é, Quem entrou pelo escorregador, acho que mas é não bom ver demora para subir. que também existem outras fontes de renda para o metaverso, não só as vendas de terreno, tem os NFTs, tem os jogos, tem o Publicidade. publicidade também. era essa palavra que eu estava procurando, NFTs, que foram vendidas lá, né? É bem isso. Eu estava procurando exatamente isso, fugiu a palavra, professor, NFTs. É isso, a gente vai falar deles daqui a pouco. Agora, as negociações ainda, nós vemos quais são os desafios da tributação e até quando a gente estiver falando de legislação tributária, como é que a gente vai fazer uma legislação no mundo virtual? Lá Como é vem. que Lá vem apuração, lá vem declaração, lá vem recolhimento. Será que vai ter uma fiscalização no metaverso? será que vai ter também uma Receita Federal no metaverso? Se tem tributo, eles estão lá. Se bobear, eles já estão lá, né? Sim. E qual vai ser a legislação também? Será que, digamos que eu compre o terreno de um americano, de um russo, pronto, um americano, digamos. Aí, como é que nós vamos fazer para registrar? Vamos fazer um cartório lá? O americano vai perguntar, cartório, o que é isso? E vai ter a receita também, vai ter E pensando corretor. nisso daí, professor, pensa assim, até questão de tributação é interessante, porque, de novo, vão ter ganho de capitais, né? A questão das moedas que você vai falar, terreno, publicidade, ou seja, publicidade eles colocam como se fosse um outdoor. Alguém é dono daquele pedaço, né? Não é de graça. E aí, como é que a pessoa faz, né? Então, pensar em tudo isso, essa matéria é interessante por conta disso. E outro ponto é a legislação, né? Será que vai ter lei civil, criminal, penal, tributária? Qual Né? vai E aí, de qual ser... país? Que nem você falou, se a gente tiver uma briga, como você falou, com outra pessoa de outra região aí do planeta, um asiático, um europeu, um africano, um americano, né? Que lei vai prevalecer? Aí, com certeza, vão utilizar as leis de direito internacional. E, por analogia, as leis relacionadas ao direito marítimo, que envolvem muita confusão. Às vezes, em relação à bandeira da embarcação, às vezes tem que ver relacionado ao mar territorial, onde está. Se no direito marítimo, que é algo que existe aqui no Brasil, desde os tribunais marítimos, do século XIX, imaginem quando for em algo novo, como metaverso. E pensa em algo assim, né? Tem até um caso que eu ouvi, né? Até numa das palestras a gente debateu isso. Se teve um caso, né? Que uma avatar, né? Feminina, alegou que foi assediada no ambiente metaverso. Né? E aí, se a gente vê pela lei nacional, o que é um assédio, ainda mais se tratando no ambiente virtual, né? Será que vão ter crimes virtuais, então, também no metaverso? Né? Além Então, tudo precisa, né, ter uma regulamentação. A gente sabe, né, que hoje o usuário, no caso, ele está sujeito aos termos da rede social. Né? Ele aceita como se fosse um contrato, né, daquilo que ele aceitou, mas podem ter problemas, podem ter desafios, né? Porque você vai ter uma vida lá, né, uma segunda vida nesse ambiente. Pois é, e aí como é que vai ficar também em relação ao Código Civil? Então, a pessoa natural não vai ser só aquele ser humano que nasceu com vida, vai ser também o seu avatar? Então, complicado isso aí. E outra coisa, lá não tem morte. É verdade. Não existe a figura de morte. Olha que a complexidade disso. Eu crio o meu avatar e ele nunca vai morrer. Seremos eternos. Será que vai herdar? É uma coisa surreal, né?
Eu vou só colocar essa questão que você colocou das leis marítimas, etc. e tal. Eu vou colocar uma situação que eu estou vivendo atualmente. Para você ter uma ideia em termos de transações online, né? O Pix só existe aqui no Brasil. E para nós aqui é uma situação extremamente... Nossa, me passa um Pix aí, você já recebe online, etc. e tal. Imagine os senhores, não existe isso nos Estados Unidos. Não existe. Existe uma outra forma. Agora, o que a gente tem aqui no Brasil para que a gente possa naturalmente entrar exatamente nisso que você está dizendo, na securitização, na regulamentação de fronteiras, né? Primeiro, a disseminação, porque você bem colocou que só nas grandes capitais. Isso tem que ser universal, atingir todas as classes e ter uma regulamentação para isso. E digo mais, para que se possa fazer isso, a gente tem que ter um bom sistema de compensação. E o Brasil, se não me falha, é um dos melhores sistemas de compensação do mundo. Então, atrelado a esses desafios da tributação, antes disso, eu preciso também ter condição da transferência da titularidade, que a gente não tem. Então, é um negócio um pouquinho antes da tributação, eu enxergo essa transferência da titularidade. Como regulamentar isso? Se a gente conseguir regulamentar essas transferências, seja ela online, como o Pix, seja ela com D+1, D+2, onde cada ente federativa ou países, ou, vamos dizer assim, como é que chama lá, a Europa em si tem uma única moeda para vários países, que é o euro. O euro, né? Você vê que é muito mais fácil, dá mais agilidade quem está no euro, para que é uma coisa única, onde engloba vários países. Quer dizer, o negócio é tão louco, tão assim, que ainda precisa ser muito mais estruturado para que realmente tenha a segurança nessas transações. Isso vai acabar com o papel moeda também, né? Alguns países, no caso a China, né, utiliza o meio de pagamento praticamente só o celular hoje em dia. Sim, né? sim. Principalmente pela plataforma de mensagem deles, que é o WeChat, né? Acabam fazendo tudo. O Pix veio daí a ideia, né? Eles usam essa transação imediata, a ideia vem daí. Claro que muita gente hoje utiliza Pix, né? Ainda vem aumentando, né, a forma. Tem que usar com cuidado, né? Infelizmente aí criminosos se aproveitam da situação. Tudo bem, é questão de segurança, mas veja, é uma situação que atinge todas as classes sociais, todas. O grande lance, talvez, isso da China, que talvez a gente tenha copiado, o que nada se cria, tudo se copia, como já dizia lá o nosso Abelardo Barbosa, né? Se aplica muito bem aqui. Agora, o que é bom, realmente, a gente tem que copiar, entendeu? Professor Rodrigo, Pois não. Só um minutinho da atenção Claro. aí dos participantes aí, cumprindo a determinação da entidade, a partir de agora, para continuar acompanhando o evento, é necessário se conectar aqui na nossa sala exclusiva do associados. E os participantes que ainda não são associados, é muito importante se associar, aproveitar essas discussões, tá aí a discussão muito importante, né? E futurista, né? Exclusivas e sem corte ou interrupção. Recomendamos que faça já a sua adesão, entrando em contato com a entidade, para participar e contribuir e fazer parte desse grupo de profissionais voluntários. Então, estão todos convidados, aqueles associados, a entrar aqui na sala e continuar a discussão. Muito obrigado, professor. Eu agradeço, muito obrigado. Obrigado a todos. Mais informações, acesse o site do Sindiconte e as redes sociais. E também, professor, só dando mais um aviso aí, fazendo um convite
a todos para um momento de relaxamento, né? No dia 13 de dezembro, nós vamos realizar aí o nosso famoso amigo secreto Panetone, né? Isso aí é uma comemoração entre nós, participantes dos grupos, de todos os grupos de estudos da Casa do Saber Contábil, né? Estão todos convidados. O horário de início dessa confraternização é às 18h30, na nossa sede. É muito importante. Para participar, você leva um panetone, no mínimo, de 500 gramas, né? Ao seu gosto. E, naquele momento, né? Assim que você chega, você não conhece o seu amigo secreto panetone, né? Nós vamos fazer um sorteio, né? E durante o sorteio é que você vai ficar conhecendo o seu amigo secreto Panetone. Lógico que pode ter associados novos, né? Não saber nem quem é o seu amigo secreto Panetone, mas, por favor, não pergunta para o vizinho, né? Naquele momento, você simplesmente vai à frente e chama lá, olha, o meu amigo secreto Panetone é o senhor Rodrigo Januário, e ele vai se apresentar. Perfeito? Então, estão todos convidados. E também, né, como não é uma comemoração da entidade, né, nós rateamos aqui um valor de R$ 25 para a gente comprar ali um salgadinho, um refrigerante, quem sabe, se der até um suco de cevada, né, para aqueles que gostam de espumante, né, para a gente confraternizar aquele momento. Muito obrigado, professor. Bom, obrigado, Milton, obrigado. Rapidinho, professor André, tem umas mensagens aqui, como é que é? Rose colocou aqui: no Brasil, sempre se procura um jeitinho, com certeza deve ter, brasileiro acha um jeito para tudo, né? Nós somos bem criativos, né? Digo eu, ainda mais eu vejo contadores muito criativos, que não deveriam, mas eu vejo muito também por aí. Né? Mitsuko, né? Será que o fio do bigode vai voltar? O que é isso aí? Né? Não é da minha época, talvez seja da época do Diniz, talvez ele possa explicar o termo fio do bigode. Isso aí vem do Barão dos Cafés, entendeu? Aí é aquela figura que você tem. Por isso que existia a barba, né? Que todo mundo, o homem de barba, ele era, pela sociedade, ele era de bom caráter, né? Então, aquele fio de bigode, ela falou: você está falando com uma pessoa que tem bigode, entendeu? Então, essa questão do fio de bigode. E era honrado, as pessoas honravam muito mais. A mesma coisa que você ia comprar na sua caderneta. O seu pai, a sua mãe, na minha época, tinha caderneta. Eu ia lá e comprava. O cara anotava. Eu tinha confiança de que ele estava pesando certo, estava anotando certo. Então, essa confiança. Só que depois veio o que a Rose colocou aí, o jeitinho, é esse jeitinho, aquilo que era bom, você passou a ser desconfiado também. Então, o fio de bigode acabou. É isso aí. Então, o fio do bigode não tinha documento, né? Como o Dini disse, isso era um acordo entre cavaleiros, digamos assim, né? Onde acho que encerrava com o fio no meu. Mas o que eu ia fazer com as minhas canetas, Diniz? Poxa, eu ia jogar tudo fora, né? Não dá. Hoje eu trouxe uma especial que eu assinei um contrato especial, ó. O que eu ia fazer com ela, né? Ela só serve para isso. Maravilhoso. Né? Diga, José, o Banco Central recentemente lançou o Real Virtual. Sim, a gente, né? Essa moeda poderia cair bem naquela outra palestra que a gente fez, né? Sobre criptomoedas. Fantástico. Me diz como é que é? Não precisa viver na época, basta estudar história. Olha isso aí. Olha, o Diniz deu uma aula de história. Obrigado, Diniz, para nós aqui. Agora a gente sabe, né? Mas só para provocar mesmo. Vamos lá? Bem, aqui a gente vai falar como é que funcionam as moedas, as transações comerciais no metaverso. Funciona de maneira similar ao mundo real. Pode-se fazer transações, se ambos, comprador e vendedor, estiver aqui no Brasil, pode-se fazer um Pix, né? Pode ser pago também com criptomoedas. E assim essas moedas vão possuir o token, essa que a gente falou também bastante na época da palestra sobre criptomoedas. Esse token é para ele ser bastante seguro por ser todo desenvolvido com a tecnologia blockchain. Ela é feita toda estruturada para que não haja falhas, mas é bom a gente deixar claro aqui que já aconteceu falhas com o blockchain. É claro que esses foram momentos assim
Não foi a exceção, não foi a regra, mas aconteceu. Acho que pode passar isso também. Ah, sim, e aqui nós temos os jogos, né, que estão sendo, as moedas que são utilizadas nesses jogos. Existe Polygon, existe Guild Games, UFO Gaming, Sand e Mana. Essas são as que estão sendo mais utilizadas. Então, elas funcionam quase também como criptomoedas mesmo, mas uma moeda específica para aquele local. E aí também a sua cotação vai estar toda vinculada também às leis de oferta e demanda. Pode acontecer o que já aconteceu com muita criptomoeda que morreu. O Bitcoin é aquela que morre, mas depois volta, depois ressuscita, digamos assim. Mas já teve cripto que começou sendo cotada a $2.000 e acabou com nada, zero. O professor André, uma coisa, né? Lembrando que cada moeda, o metaverso, né? São vários ambientes, ele não é único, né? E cada ambiente tem a sua moeda. E também existem maneiras do seu avatar ganhar dinheiro no metaverso. Você não precisa ficar bancando ele, né? Ele não é como é que fala? Como se fosse um jovem que não trabalha, né? Sim. O seu avatar pode trabalhar também, né? Pode aí minerar a moeda, fazer negociações, né? Ele pode aí ser, como até o Diniz falou, né? Você pode ser mais humilde aqui, não carne e osso, mas virtualmente aí tu pode ser cheio do ouro. Assim. E tem a possibilidade também de se criar até jogos. As pessoas podem desenvolver jogos e colocar no metaverso. Aí podem cobrar por jogador, então pode ganhar com publicidade. É outra forma também de ganhar dinheiro. Olha lá vem o contador de novo, Aí também. né? Você vai ter que abrir, né? Será que você vai emprestar dinheiro no metaverso? Onde tem patrimônio tem que ter contador. Tá vendo? É isso aí, né? E vai ter imposto também. São duas certezas que a gente tem, né? Contador e imposto. Mas interessante essas moedas aqui, né? Que até outras marcas estão criando as suas moedas, né? Essa troca no ambiente virtual para poder, né? O seu avatar também vai ter uma vida, né? Vai ter que ter não só um terreno, né? Ele tem que ter uma casa, ele tem que ter equipamentos, né? Ele tem que ter uma condição também social, né? Sim. NTFs na parede. NTF na parede, né? Daqui a pouco o professor vai falar sobre o assunto, né? Então, ou seja... Não, eu só estou provocando, porque você está colocando, eu estou provocando. Mas você estava falando do negócio aí a Receita Federal, ela, se tivesse condições de cobrar, você falou do quê? Do vento, não sei se é do vento, coisa do tipo que você falou. Não, do ar. Do ar, né? Do ar. Mas, na verdade, o ar já foi tributado. Então, A gente vai fazer porque tem a condição da mensuração. Mensurou, tudo que é mensurável, aí a gente tem... Você pode ver que a Dilma quase inova isso daí, porque ela ia ensacar vento. Sim. Imagina, a gente ia ter condições de tributar o vento. Olha que coisa. Ela já estava há muito tempo na nossa frente, viu? Eu não podia deixar de perder essa piada, mas ela está longe, né? Está longe, está fora da curva. Em breve, Diniz, só para você saber um spoiler, né? Eu e o professor André estamos bolando uma palestra, claro que é sobre tributos, né? Mas tributos assim que já existiram, não apenas no Brasil, mas na história do mundo, né? Que eram aí, digamos assim, como a gente poderia dizer, um manicômio, né? Deixa você louco. Se a gente falar, de acordo com as nossas pesquisas, que já foi aí, só que no futuro vai aparecer em outro canal. Olha que legal. Essa palestra aí, a gente convida legal. vocês. Já vou falar do derrama, né? Já vou começar com o derrama, né? Ah, tem cada um. A derrama não foi tão bizarra quanto os que a gente vai apresentar. Tem coisa muito pior, muito mais bizarra. Okay. Essa eu vou querer ver, viu? A criatividade do fisco para tributar vem desde 2.000 anos atrás. É que assim, tem cada imposto assim, né? Se a Marina até permitir, a gente pode fazer aqui também, de terça, né? Mas é cada imposto que é terrível, assim. Aqui já teve na humanidade com fatos e dados, isso não é, de novo, projeto, não. Isso ocorreu, né? Em alguns casos até ocorre, né? Enfim, mas... Maravilha, é imperdível isso daí, imperdível.
Mas sem gritar, tá? Sem reclamar, é assim que foi. Eu já vou pôr nas minhas redes sociais. Pode pôr. Ok. Professor André, por favor. Então, aqui a gente vai falar também das oportunidades que existem no metaverso, a possibilidade de criar obras digitais. Aí até o nosso colega falou em relação às NFTs. A gente vai falar também mais tarde um pouco sobre elas. Negociações de espaço, eu posso ter meu espaço no metaverso, aí eu tenho uma... E oferecer para que outras pessoas vão lá para estudar, para trabalhar, e eu posso alugá-lo e ganhar dinheiro com isso. Eventos, já falamos que estão tendo até concertos no metaverso, eu posso tocar aqui uma flauta, posso ter um colega que vai tocar percussão e outro vai tocar violino. A gente pode fazer... Isso foi até bastante feito durante a pandemia, esses concertos virtuais. Mas no metaverso você ia poder acompanhar virtualmente, em tempo real e nos avatares. Uma pessoa podia colocar um avatar de Mozart, quem sabe, o outro de Beethoven. Ia ser algo assim bem divertido. E também... Ô, professor André, rapidinho, né? Isso que você falou é legal. E até mesmo de oportunidades, né? Para digital tudo. E os nossos serviços contábeis, né? Consultoria, né? A parte de tributação, treinamento nós já falamos, mas até mesmo escritório, né? Imagina ele totalmente, né, no metaverso. Também pode ser uma oportunidade, né? Se terão negócios que não vai fazer sentido a gente ter um escritório no físico e atender um cliente digital, né? Tem que estar os dois na mesma proporção, não é? Isso. E como é que ia ficar também a tributação desses dois escritórios, um real e outro virtual? Será que e um mandando dinheiro para o outro? Será que vai ser matriz e filial? É verdade. Será que vai Como ter é... auditoria, perícia, né? Vai ter partilhas? Como é que a gente vai fazer isso? Sim. Pode passar. Acho que já falamos tudo deste. Então, aqui a gente trouxe para vocês verem o que é que uma das pessoas mais ricas do mundo, eu acho que é o terceiro, é o quarto mais rico, ele prevê, essa é a opinião que ele dá sobre o metaverso. Dentro dos próximos 2 ou 3 anos, prevejo que a maioria das reuniões virtuais deixarão de acontecer em imagens de câmeras em um grid 2D para o metaverso, um espaço 3D com avatares digitais. Isso aqui é a opinião de alguém que sabe do que está falando. Ele ficou famoso, rico pela Microsoft, mas ele tem controle de várias empresas. A farmacêutica Pfizer é dele. Ele tem também vários negócios imobiliários. Ele praticamente é o maior dono de terras dos Estados Unidos. E a tendência é ele ficar cada vez mais rico. Eu não sei o que esse homem vai fazer com tanto dinheiro, na verdade. Ele falou que vai doar, né, para a fundação dele com a esposa, né? Diz que vai deixar para os filhos uma pequena parte e o filho que se vire, né? Eu acho que essa história está um pouco mal contada. Assim, o Warren Buffett fala a mesma coisa. Eu não sei não sei o que é que passa na cabeça deles, não. Vamos ver. Novas profissões aqui. O que mais pode fazer neste mercado, nesse novo mercado virtual aí do metaverso? Vai ter o gestor de patrimônio, aqui pode entrar a questão do contador, do contabilista. Analista de taxas de transação virtual, aqui até relacionado ao comércio exterior. Gerente de segurança da informação e risco, isso aqui é óbvio, né? A gente está falando de informática, então, é claro que ia ter também profissões relacionadas à cibersegurança e à TI, da tecnologia de informação. Agora vem algumas que são um pouco mais estranhas, como desenvolvedor de avatar. Talvez um, um consultor de moda para o seu avatar. Já imaginaram dizer como é que seu avatar deve se vestir? Um especialista em seguranças cibernéticas, que também seria óbvio. O professor André, uma coisa, né? Nota que novas tecnologias
Porque tem uma discussão, eu já participei de debates sobre isso. Será que a tecnologia ela gera desemprego ou ela gera emprego? Depende da perspectiva. Às vezes ela pode tanto gerar como pode tirar. Ela às vezes tira de um canto para gerar em outro. A ideia é conseguir ver as oportunidades. Porque nota que gerou novos cargos aqui, mas alguns deixam de existir, né? E isso, um debate que eu participei até, tem gente que tem medo, né, de mais tecnologia, né? De robotização, de muita automatização, tá certo? Eu mesmo, que fui em alguns escritórios visitar com alguns colegas, notei uma quantidade muito menor de gente. E eles falaram, antes precisava de muito trabalho braçal. Hoje, né, principalmente com machine learning, né, até as provisões são feitas automaticamente. Tem ninguém. Tem um analista e aí exige uma pessoa profissional mais capacitado, né, mais entendido da situação, consequentemente ele ganha mais. Né, mas tira emprego, né, você falou, mas tecnologia precisa, que nem falou do Avatar. O Avatar não vai se criar sozinho. Algum profissional precisa criar. Certo? Então vai gerar toda essa, até tráfego, né? Ele vai ter que controlar. Será que o servidor de algum do metaverso vai aguentar todo esse público, a população? Temos aí 8 bilhões de pessoas. Será que todo mundo vai de uma vez? São céus, né? Isso aí é uma discussão que tem mais de 200 anos, na verdade, desde que criaram as máquinas, os robôs, né, e surgiu o movimento ludista também, século XIX, que quebrava máquinas por achar que elas estariam acabando com o emprego das pessoas. Tem um filme chamado Metrópole também que mostra muito isso. E a própria ideia do robô, na verdade, veio de uma peça de um escritor tcheco. Falava que os robôs começaram a tomar o local do ser humano. É possível isso, até no metaverso aqui já tem acontecido até mesmo umas coisas bem bizarras, como casamentos. Casamento. E Casamento é bizarro? se for com uma pessoa física, sim, mas com um avatar e outro avatar já teve um japonês que casou com um avatar que nem sequer era uma pessoa que existia. Mas um só pode, né? Dois acho que dá problema na lei, né? Sim, já teve. Agora também começou uma moda de soligamia, que também já vi. Tem comunidade sobre isso, que é a pessoa casar com ela mesma, com o contrato e tudo. Complicado, hein? Mas Deve assinar 2 vezes. mas já houve divórcios, já aconteceu divórcios. Entendi. Que medo. Tem um comentário aqui da Maria José. Quem quiser aprofundar sobre o tema, esse assunto, leia esse livro. Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso. A Marta Gabriel, na editora Gens Atlas. Obrigado, Maria José, pela indicação aqui. Parece ser um livro bem interessante. Isso. Aqui, Diniz. Diniz. Você tem algum desses, Diniz? O André vai falar. Eu vou fazer um melhor, eu vou vender por 80 milhões de dólares, por isso que eu vou ficar milionário lá. Em breve, Diniz. O mercado está crescendo, até porque esse aqui à esquerda, se eu não me engano, foi vendido por 30 milhões. Esse aqui já foi há um tempo, eu acho no começo do ano. E foi só mesmo um macaco chateado. Esse o inglês Bored Ape. E aí depois começaram a fazer imitações também dele, e as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Isso não chega sequer a ser uma arte que investir em arte sempre foi feito. É claro, tem que ser pessoas bem ricas para conseguir investir em arte, que é como comprar uma ação, comprar qualquer bem do qual você possa extrair para extrair um valor. A pessoa compra uma obra famosa e daqui a uns anos valoriza e vende. Algumas pessoas até financiam artistas iniciantes, porque daqui a 10, 15, 20 anos eles podem ser o novo Goya, o novo Michelangelo, e aí vende com lucro. Mas o que o metaverso está fazendo é quase que democratizar isso, tornando mais acessível. E pelas leis de oferta e demanda, como tem muita gente indo ao metaverso,
eles compram esse macaco aí por milhões de dólares. E que eu sei que fala-se muito que gosto não se discute, mas não dá para dizer que esse macaco é tão valioso quanto um Michelangelo ou um Da Vinci. Para ter uma ideia, o quadro mais caro do mundo foi leiloado por 80 bilhões. Foi um quadro de Da Vinci chamado Jesus, Salvador do Mundo. Quadro é muito bonito esse quadro. Ô, Diniz, vamos dividir um aí, cara? Pode ser, meio a meio? Vamos. Tá bom, o meu eu vou comprar em 15 vezes, que nem as Casas Bahia. Eu sei como você tem, pode pagar 50%, a gente já tem o bem. Aí como eu vou pagar em 15 vezes, ainda vou negociar a valorização, quer dizer, que ainda vou fazer que nem as tulipas lá, né? Entendi. Você vai integralizar ainda, entendi. Então, essa sociedade ficou complicada, hein, Diniz? Eu pensei que a meia, assim, a gente... Não, né, você tem pagar no compromisso. Pix. Eu pensei em pagar no Pix. Não, tem o fio do bigode aí da menina. Aí. Tá no fio do bigode, pode ter certeza. Mas meu cara, hein? Ó, é melhor comprar agora, hein, Diniz? Você viu o que o professor André falou. Depois vai que o cara vira um Da Vinci. E se falar dos nossos pintores aqui brasileiros, um Di Cavalcanti, um Portinari, né? É melhor comprar agora, hein? Que é mais barato. O Milton tá saindo. Boa noite, Milton. Obrigado mais uma vez. Muito bom a sua presença aqui sempre. Estaremos em breve aí novamente. Um abraço, meu amigo. Bom descanso. Então, essas obras estão disponíveis para quem quiser. É claro que nem todas estão cotadas a este preço, mas aí fica a questão também que nós falamos, da bolha, não é? Será que um dia as pessoas vão ver e ver, não, isso aqui é só mesmo um macaco, não é nenhum Da Vinci. Eu paguei 30 milhões por ele, a febre do metaverso passou, e agora ninguém mais quer isso. Como é que fica aí vocês? André, você precisa treinar os seus olhos, André. Isso é arte. Não, sim, claro. Né? Quem não comeu isso é arte, André. Seus olhos ainda não estão vendo riqueza nisso, né? É que eu sou muito viciado em Renascença, em É Romantismo, outra situação. simbolistas, pois é. Quando você vir para São Paulo, a gente te leva nos museus que tem aqui em São Paulo, né? MASP, MAN, e até na Pinacoteca do Estado, que é lindíssima, tem obras fantásticas. É que, na verdade, pode ser que você tenha razão, viu, Rodrigo? Foi o que aconteceu com o Van Gogh. Exato. Ele vendeu só 2 quadros em toda a vida. E um foi comprado pelo irmão dele, Theo. Aí hoje, quem tem? E depois que ele vendeu, ele cortou a orelha. Olha só, ele cortou a orelha. Vou cortar minha orelha. Pois é. Então pode ser que o professor Rodrigo tenha razão, viu? E daqui surge uma nova tendência artística diferente que vai falar que isso é arte. Mas eu ainda não tenho muito gosto para isso, aí para entender como isso é arte. Ainda falta um pouco de, como diz o francês, l'argent. Não falta muito l'argent. Você... Mas acho que 30 milhões de dólares, acho que é... Facinho. A gente acha na esquina. 30 milhões, facinho. Ainda mais no metaverso, numa esquina do metaverso, você chuta isso. É surreal isso, né? É surreal. É como dizem os franceses também, argent de poche. É o dinheiro de bolso. É truco. Assim. Mas aqui a gente até falou um pouquinho sobre isso. É a crítica ao metaverso relacionada à bolha. Aqui é uma bolha financeira. É um momento de grande euforia. As pessoas acham que vão chegar a um céu de brigadeiro, que vai ser uma maravilha, que vão ficar ricas rápido. Mas, de repente, tem como diz um jornalista, a Jovem Pan, a bigorna da realidade cai. E aí percebem que tudo não passava de ilusão. E que ninguém ia ficar rico. Pelo contrário, os ativos que compraram foram para baixo, foi o fundo do poço. Foi o que aconteceu com a Bolsa de Hong Kong, a época da crise dos tigres asiáticos, com a bolha do .com, começo dos anos 2000,
E a grande crise, uma das maiores do mundo, a crise do subprime. Tem até filmes relacionados a ela também, que vale a pena ver, aquele Steve Carell, esqueci o nome em A Grande Aposta. A Grande Aposta. A crítica também relacionada ao metaverso é que o Zuckerberg e o Facebook foram muito vinculados a algumas fraudes, a problemas relacionados à legislação e à compliance. Porque o Zuckerberg estaria vendendo informações de pessoas, de usuários do Facebook. Isso é uma flagrante, uma ofensa à liberdade individual das pessoas. E ele foi investigado por uma comissão do Senado americano. E quando você vê os vídeos, ele parece completamente perdido. Ele fala só, eu vou ter muito prazer em fornecer toda a informação para vocês, mas eu não tenho no momento. Ele começou a falar coisas assim, dá para perceber que ele está bem perdido. E é muito possível que ele tenha realmente vendido informações. A gente vê isso, na verdade, acontecendo todo dia. Do nada surge a gente visita um site e depois, no outro dia, aparece um anúncio no Facebook. Ou então, eles sabem que você está relacionado a alguma pessoa, e aí eu já percebo, então ele deve ter interesse por isso, isso e isso. Ele vê, às vezes, até pessoas com quem você se relacionou talvez uma vez, mandou uma mensagem, algo assim. No outro dia aparece um anúncio relacionado àquela publicação. Professor André, posso? Claro. O pior é assim, eu até estava conversando com uns alunos meus, a gente pesquisar, por exemplo, quero comprar um novo fone de ouvido. Pesquisa no Google, fone de ouvido sem fio. Beleza. Esse fone de ouvido vai te perseguir em tudo. Seu e-mail, suas redes sociais, né? Notícias que tu vai ler, vídeos, ele te segue. Só que eu falei para eles, o pior não é isso. Sabe o que é o pior? Depois que você compra o fone, não aparece mais. Então vejam, isso que é mais assustador. Eles também sabem o seu desejo e quando ele for realizado. Depois que você comprou, não tem mais fone. Aí já muda. E pior coisa não é só escrever, é você, como tem o meu celular aqui, tá próximo, falar churrasco Sindiconte. Daqui a pouco, né, anúncios também relacionados a churrasco em grupo, promoção de carne, né, promoção de álcool em gel, de espeto, tudo. Carvão. Então, carvão, a gente é vigiado, né, a todo momento. Mas me assusta isso, né, ou seja, eles sabem, né, nós viramos, porque lembra, o Facebook cobra alguma coisa para você acessar? Não. Mas ele ganha dinheiro, né, e ganha dinheiro em cima da gente, certo? Isso irritou muita gente, né, peraí, eu não quero os meus desejos, porque tem coisa que você quer comprar um presente, né, e você não quer que a pessoa, às vezes, saiba, né, e ali isso pode gerar alguns problemas, né? Isso aí é a boa e velha máxima que fala que não há café da manhã gratuito. A gente que pensa que o Facebook é gratuito, mas não é. Eu só queria pegar um gancho desse que o professor colocou, se me permitirem. Não sei como é que está de tempo, dá para conversar um pouco? Dá sim, está no fluxo. Então, o que acontece? Não sei se vocês já pegaram também essa situação. O Lúcio está ligado aí no seu... Está com o microfone ligado, Lúcio. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo desligar o Lúcio aqui. Por favor. Obrigado. Obrigado. Então, o que acontece? Ele abriu de novo. Abriu de novo, Lúcio. Boa, obrigado. Agora sim, Diniz, por favor. Então, o que acontece? Alguma questão que você comprou o seu fone de ouvido, depois inclusive, você, ao comprar o fone de ouvido, ele ainda te faz algo mais ainda assustador. Ele falou, as pessoas que compraram esse modelo adquiriram esse, aquilo, outro.
Esse é um aprendizado de máquina, o deep learning, né? Que entra a inteligência artificial, e o Mark Zuckerberg, ele começou com essa questão pelo Facebook. Tudo isso aconteceu em função é a evolução que o André colocou. É um cara extremamente inteligente, não tenha dúvida, né? Ele, inclusive, parou de estudar, né? Mas ele parou numa das maiores faculdades. Se eu tivesse, pelo menos, cursado o primeiro ano da universidade que eu tivesse, eu ia falar, eu vou parar, porque não é qualquer um que entra, né? Fala que um ano lá equivale a 4, Diniz, em outros lugares. Exatamente. Então, para você ver que o cara é fora da caixa. E entrou realmente nisso. Acontece que as empresas estão apostando exatamente nesse pós-venda que a gente está vendo. E a gente também, inclusive, dentro do que a gente conhece, aí já vai entrar na questão de análise de dados, que é o que você provavelmente tem que colocar aqui. Como é que a gente vai analisar o futuro da empresa, né? Ou o futuro das empresas? E aí entra a questão do estudo da estatística, probabilidade, e você fazer análise preditiva, que é nada mais do deep learning, entendeu? A gente não dá muita importância, ou não dávamos muita importância para isso. E agora a estatística, dentro do nosso segmento contábil, ela se tornou basilar. Se a gente não souber isso, a gente vai estar um pouco fora do mercado também. Isso, Diniz, é importante, né? Saber estatística. Só um cuidado que a gente tem com estatística é que estatística não entrega uma certeza, né? Eu sempre explico pro pessoal, é um caminho. E a contabilidade, ela é exata. Exata. O contador não pode falar que, né, tá meio certo, Diniz. Eu acho, Diniz, segue, não sei. Não, a gente tem que saber, né? Tem que ser direto. Que aí a gente vai entrar numa outra cadeia, da determinística e como é que chama? Eu esqueci o nome. Elostística, eu não sei o nome. Porque tem a determinística, essa é falha. Mas se você trabalhar com uma outra, eulística, a eulística, ela vai chegar próximo daquilo que é o provável, ou próximo do que é aceitável, próximo do que é certo. Mas ela não garante, mas está bem próximo. Isso é legal, isso dá um tema de uma palestra, hein? Acho que eu vou pensar nisso. Podemos conversar sobre isso, é muito legal. Depois que eu me toquei aqui do termo heurística, é do grego, na verdade, tem a ver com descoberta, descobrir. Exatamente isso, André. Exatamente isso. Muito bom. Professor, vamos seguindo, por causa do tempo? Sim, então, o que está acontecendo também em relação às ações do Facebook é uma queda, assim, vertiginosa. Está caindo a uma velocidade impressionante. Não só pelos escândalos, mas também o Facebook está deixando de ser indispensável na vida das pessoas. Já conheço pessoas que não têm Facebook. E está se tornando... Já vi até gente brincar e falar que o Facebook é coisa de velho, coisas assim. Falando para mim isso, eu me senti realmente que coisa. É uma geração nova que acha que tudo que tem mais de 5 anos é coisa de velho. É assim mesmo. O Facebook virou um novo Orkut, foi isso que você está dizendo? Não sabe nem o que é Orkut. Não é nem que Orkut, né? O pessoal. Professor, também, claro, né? Olha esse gráfico, né? Olha o preço da ação, gente. Pois é, está caindo. E hoje teve uma queda ainda maior de... Acho que... Olha quanto tá, né? No começo do mês estava. E está caindo mais, né, professor? Pois é. Hoje, foi até você, né, Rodrigo? Que eu tinha acabado de dar aula, vi uma mensagem sua, tinha lá queda de 20% hoje, né? Exatamente. Não, desde ontem, né? Porque eles apresentaram o resultado. Hoje pela manhã eu estava em reunião com os Estados Unidos. Aí eles falaram, né? Eu falei da palestra e tudo mais, queria apresentar. Ele falou: você viu hoje as ações? Eu falei: não, eu cheguei e já entrei na reunião. Ele falou: dá uma olhada. Na hora que eu entrei, inclusive está no InfoMoney, bem grande. Ó, Meta, dona do Facebook, tem queda no trimestre, cara, eles apresentaram 52% no lucro e a ação cai 14% após o mercado fechar. O mercado, as ações da Meta já abriu em queda enorme. Queda e olha como está o ano, né? Caiu mais ainda.
Pois é, esse aqui é aquele momento que eu gosto até de parafrasear o Drummond e perguntar, e agora, holder? Né? Deixa agora José e agora o holder, porque é nesse caso aí que eu me pergunto, será que se eu fosse Warren Buffett, eu ainda ia segurar a ação? Professor, por favor, o senhor pode explicar o que significa holder, o termo técnico? Assim, Talvez alguém não saiba. assim, o holder, ele é aquela pessoa que vai pensar a longo prazo na compra de ativos, de ações. Ele vai comprar ação e vai segurar durante 10, 15, 20 anos, às vezes até mantendo para sempre em carteira. Quando estiver dando lucro, estiver dando dividendos, ele vai ver os fundamentos da empresa, vai ver se ela está tendo caixa, e aí ele decide se vai vender, se vai manter, mas é aquele investidor de longo prazo. É o contrário do trader, que vai comprar ação pensando em se desfazer dela, dependendo do caso for day trade, em alguns dias, no máximo em 1 ou 2 dias. Tem também. E vamos piorar isso daqui. O Facebook investe bastante nesse, que isso é um produto, o metaverso é um produto, certo? Assim, Investindo tanta grana. E olha como estão as ações. pois é. Olha como o mercado financeiro, e aqui no caso Wall Street, enxerga isso. Né? E até, como você comentou, eu tenho acho que um desvio de rota, né? Tinha o Facebook, as pessoas estão deixando de usar, tudo mais, coisa de velho, pá, vem cair na audiência, né? Digamos assim, os usuários, tá entrando no metaverso e o resultado da empresa, olha só, é um escorregador. Pois é, E aí, professor, será que tem alguma saída? Será que os usuários ainda do metaverso, tendo em vista toda essa tecnologia, né, toda essa pujança, a gente pode dizer, né, porque isso é teoricamente revolucionário. E aí? Sim. Só vou colocar uma coisa. Eu sou um investimento em buy and hold. Eu gosto dessa figura do buy and hold. Eu também, investo, eu também. eu gosto disso, né? Acho que eu aprendi com o William Buffer lá. Mas o que acontece? Se ele realmente, vou responder por ele, viu, professor André? Se ele realmente tiver a visão de que compra na baixa, no sentido de ter uma visão de que isso aqui vai subir em V, mas não vai subir em V, é de longo prazo. Está aí uma boa situação para comprar. Compra em baixa e vende em alta. Mesmo assim, precisa ver o yield do cidadão e as governanças se tem distribuição de lucro ou de dividendos, né? Porque o investidor em buy and hold, ele não está preocupado, lógico, preocupa na ação, mas de longo e médio prazo, se estiver bem fundamentado e colocado lá os riscos sistêmicos e não sistêmicos, ele tem condições, sim, de avaliar se é uma boa situação para investir, de longo prazo. O buy and hold sempre vê em longo prazo, né? Sempre. Mas é interessante essa sua posição. O único cara que está acreditando realmente no metaverso, por enquanto, é como eu chamo ele? Zuckerberg. O Zuckerberg. É o único. E tentando levar essa ideia para as pessoas, Diniz. Mas só que você vê que, pegando aquele seu gráfico inicial e pegando agora, eu diria para você que é um pouco O ser Diniz, lunático. cadê que você falou? Esse daqui é o mundo real, hein? Não, eu estou falando, sim, o mundo real. O mundo real. Olha o mundo real aqui. Só que você, no mundo real, você faz com que você adentre no metaverso. Exato. Se você não tiver o mundo real, você jamais vai chegar ao metaverso. Então, é isso que eu estou dizendo. Os dois se equivalem. Exatamente. Até no momento. Esse que é o ponto. Um está refletindo no outro, certo? Perfeitamente. Como diz, né? O virtual, né? Tem uma frase, como é que é a vida imitando a arte. Sim. E a arte imitando a vida. Aqui é a arte imitando a vida. Eu vou pensar, esperar que... Você sabe que é como vocês falaram, a vida imita a arte. Mas esperar que que estes jogos, às vezes de realidade virtual, há pessoas que exageram. E aí isso se torna quase que uma obsessão. Até um
Hoje, por acaso, mencionei para os alunos o Don Quixote. Alguém imaginar que não existe mais mundo real, que só o virtual. Olha, é uma obra que todo mundo tinha que ler, Don Quixote. Tem que É uma ler, tem que obra ler. maravilhosa. Don Quixote maravilhosa. de La Mancha, é muito importante. Muito importante. Você falou de arte, né? Tem um filme que é o Jogador Número 1, se eu não me engano, né? Que mostra mais ou menos isso, claro, Eu assisti baseado num isso, jogo, eu né? assisti, Que eu assisti. o garoto, né? A vida dele é muito sofrida na realidade, né? Uma série de problemas, enfim, uma tragédia. Só que no jogo, no mundo virtual, ele é o cara. Ele né? mora numa favela ainda, para você ter uma ideia, num Exato, container. Num Claro, container numa favela. como diz o Diniz, né? Naquela vida real, carnal, Pobre no real e milionário no metaverso. né? E assim, tudo no virtual é perfeito, né? Ou seja, você coloca as suas habilidades, que às vezes estão reprimidas, num estágio, né, imenso. E aí, professor André, será que isso pode acontecer também no metaverso, né? Ou seja, que nem até como acontece no filme Avatar, inclusive, né? Do mesmo nome, o cidadão lá, o soldado que não pode andar, cadeirante, e no mundo lá ele, né, consegue correr, por exemplo. Pois é. Então, E voar nas tranças de um dragão alado. Olha onde é que vai, né? Essa parte virtual também não é só para... Isso, a coisa que Mark Zuckerberg diz, não é só para brincar. Isso não é um jogo. Você pode ganhar dinheiro, né? Como muitos ganham com as outras redes sociais, né? Essa seria também uma das ideias que ele tenta, né, semear na cabeça das pessoas. Precisa saber vender muito bem isso, hein? Pelo que tá. Precisa saber. Tem um trabalho árduo ainda pela frente, viu? No meu entendimento aí. Tem um trabalho muito árduo. E tem que ter dinheiro, viu, Diniz? Não adianta trabalho árduo. Mas isso ele tem. Isso ele tem, né? Tem que ter dinheiro. Dinheiro acaba, né? Ó, lembrando que parte do dinheiro dele é nas ações, Diniz. Olha as ações. Como é que tá indo? Entendeu? Então, o dinheiro também, né? Ó, o escorregador. É como você falou, ninguém acreditava no Facebook. Ninguém acreditava. Eu só entrava, inclusive, por convite. Você não podia. Por mais que você queria entrar, você não podia. Você tinha que ser convidado para entrar. Uma pessoa queria vender. Você quer entrar, Diniz? Eu vendo. Eu tenho? Não, obrigado. Entendeu? Lembra que o Facebook era assim. O Orkut foi assim. Tinha um amigo meu que queria, né? Por que vocês vão usar? Era uma coisa VIP, né? Uma coisa privada. Como a gente está aqui, né? Então, um grupo fechado. Quer entrar? Tem um caminho para você entrar. Por te falar VIP, eu já nasci VIP. Eu vim do interior da Paraíba, então eu já sou uma pessoa VIP. Terra boa demais. Podemos seguir, professor André? Alguma coisa Podemos, sim. aqui? Não, já falei de tudo desse slide. Agora, isso aqui a gente está mostrando que já existem jogos feitos por brasileiros para o metaverso. Aqui foi aquele comentarista da Jovem Pan, Paulo Spaia, comentarista economista. Ele criou esse jogo chamado Caça ao Touro para as pessoas jogarem no metaverso. Professor, por que touro, professor? O que é touro no mundo financeiro? O touro é o símbolo da prosperidade, é o símbolo... O famoso bull, né? Do mercado de alta, diferente do mercado de baixa, que é o mercado do urso. Do urso, o bear. Sabe que tem uma tradição, né? Lá em Wall Street, né? Tem um touro. Isso, né? Eu tive a oportunidade de ver esse touro. Tem uma fila, inclusive, né? Para tirar uma foto com ele. É enorme. Esse touro é enorme. Se você passa a mão, né? Digamos assim, nos testículos do boi, né? A sua vida muda. Né? E muda mesmo, viu? Porque, inclusive, você pode ver que é a parte que mais brilha. Mais brilha, sim. Né? Eu fui uma das pessoas que passou a mão, né? E mudou, viu? Muda mesmo. É uma superstição, né? Mas funcionou. Tanto que a parte do chifre, que nem o Diniz falou, né? Os testículos estão brilhando. O chifre está sujo. É o urso. É o urso, né? O chifre está sujo. Ninguém quer o chifre. Né? E é um símbolo aí interessante, né?
do mercado financeiro, né? Até que ele trouxe. Mas tem mais coisa aqui desse jogo, não tem, professor? Tem a marca, né, que está envolvida aqui, certo? Foi sim. E o quanto aqui ela pode, né, trazer. É um jogo já brasileiro, né? Então já tem empresas brasileiras, né, se envolvendo aí com o metaverso. Mas ele é um cara muito bom, eu gosto do jeito dele dar as notícias. Em 2 minutos, ele faz um radiograma do que está acontecendo no Brasil. Ele é muito bom, né? Agora, eu acho que esse jogo do Caça ao Touro é justamente para quem quiser. Ele vai ensinar o passo a passo do que nós estamos falando, buy and hold, como que você fazer economia. Eu acho isso interessante. Você aprender no metaverso o que você pode aplicar no mundo real. E uma das coisas que a gente tem que ensinar no nosso dia a dia é a criança ser econômica, porque ela tem que saber economizar. Tem que saber. Acho que é um princípio para que todo mundo tenha sucesso e tenha uma vida confortável na velhice, que a velhice é cara. Então, você tem que ter provisões para a sua velhice. E, pelo que eu estou aqui, são pessoas que já estão pensando nisso. Isso é muito bom. Muito bom, Nino. A juventude também é cara, viu, Diniz? Vou te contar, viu? Mas ela é louca, porque ela não faz planejamento nenhum. Então, eles põem a mochila nas costas e falam, dê no que der. Hoje eu não vou na esquina com a planilha, então eu tenho que fazer orçamento. Na esquina eu tenho que fazer um orçamento. Agora, não, a gente precisa fazer desde cedo. Uma coisa interessante, até Diniz contou, Pablo fala muito rápido, eu acompanho ele há muito tempo, enfim, antes dele ser muito famoso. Ele tem um parente dele, acho que é pai ou tio, que trabalhou com aquele famoso repórter Gil Gomes. E Pablo já contou em entrevista que ele meio que copiou a forma que Gil Gomes fala, rápido, direto, né? Aqueles 3 jeitos assim, né? Para poder passar uma notícia, né? E eu gosto da forma que ele... claro, não é a metodologia de aula, né? É uma metodologia de comunicação rápida, direta. Ó, hoje vai acontecer isso, hoje tem isso para acontecer, as ações caíram, ele conta direto e rápido, ponto. Né? Claro que tem coisa que tem gente que não entende, aí cabe a pessoa estudar. Ele não está ali para explicar, ele só informa. Devo dizer que até é bem lúdico o que ele faz, mas não façam isso, porque faz muito mal. Ele praticamente não respira ao falar. Exato, pode desmaiar, né? E outra coisa, uma coisa que ele faz é gritar. A voz, né? A altura da voz chama atenção, né? Tanto que tem dia que eu vou assistir logo cedo, porque o cidadão acorda cedo, viu? Ele acorda cedo, né? Às vezes eu acordo e já postou o vídeo. Eu falo, caramba, o cara, né, dorme 7 horas da noite. Ele mencionou uma vez que acorda 4h30 da manhã. Para acompanhar já os mercados lá da Ásia. Porque já abriu. Já abriu o mercado. Como diz, né? Tava lá em Wall Street, tem a frase, the money never sleep. Ou seja, o dinheiro nunca dorme. Então, quando fechou a bolsa aqui, a Ásia está abrindo. Entendeu? O dinheiro está sempre circulando. Os negócios estão sempre acontecendo. Por isso que a gente, né, tem que prestar atenção aí no sono, né? Para não dormir demais. Sim. Esse slide aqui nós trouxemos para mostrar para vocês o quanto custa esse equipamento para poder ter acesso à realidade virtual do metaverso. Aqui foi o professor Rodrigo mesmo, que foi aí na Paulista para dar uma olhada. Eu não faço ideia de quando eu ir aqui, eu tenho até que checar também. Nem sei se chegaram já, possível que tenha, posso tentar achar, mas está custando R$ 2.400, praticamente 2 salários mínimos. E aí, será que comprariam esses aparelhos? Será que alguém compraria aparelho para entrar numa rede social? E nesse valor ainda? Caro. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O VR que está vinculado na Samsung, que foi o pioneiro a trazer essa realidade virtual, ele dá... É uma pergunta, tá? Eu não sei, não pesquisei. Esse VR que foi apresentado logo com o Zuckerberg, que a gente tem no celular, ele pode ser entrado, ele pode, com ele, eu ingressar no metaverso? Você saberia me dizer disso, não? Eu não sei. Assim, eu acho que amanhã é o que o Zuckerberg utiliza até... Ele utiliza até nas apresentações dele. Ele dá conferências, palestras sobre a foto, né? A foto inicial, ele usa. A foto inicial, é a foto inicial. Exato, é um VR, não é um... É diferente um pouco disso que você está mostrando aqui. E aí o mesmo, Diniz. O VR é o modelo, né? Tá, ok. Entendeu? E uma coisa que
a gente acha aí, será que podem vir outras empresas para fazer isso mais barato, não? Porque esse aqui, vocês verem, eu vi na caixa, quando eu tirei a foto, no canto superior direito, tá escrito, né, até, né, de Facebook. Né? Então, próprio para ser usado aí. Inclusive, já é uma versão atualizada, que o cara falou que tinha um outro mais antigo. Incrível. E tudo que é tecnologia fica mais caro. É verdade. Professor, vamos encaminhar para o final. Se tiverem dúvidas, deixa eu ver no chat aqui, ok? Dúvidas? Quem quiser perguntar ao professor, manda que eu já vou lendo aqui. Vou deixar os contatos dele aqui, ó. E claramente, os slides, quem quiser, pede para o professor, enche a caixa dele de e-mail. Pode Né? escrever, Ele sim. tem pouca coisa para estudar, ele tem pouca coisa para fazer. Não, quem sabe um dia. Bem pouca coisa, né? Eu Não não acorda tenho cedo. dúvidas. Vou Eu tirar só tenho aqui. uma informação para acrescentar. Nesses dias eu fui ali no shopping em Pátio de Genópolis, achei bem interessante que toda essa tecnologia, claro, muitas crianças eu acredito que já tenham presenciado, mas cada dia eles estão trazendo até para as crianças. Teve até uma exposição de um evento lá, não sei se vocês chegaram a ver, do ET extraterrestre, aquele lá que tem a bicicletinha. Do Steven Spielberg. Sim. Pronto, tinha uma bicicletinha lá exposta, algumas, né, pequena, grande, e justamente tinha essa realidade virtual. Eu achei, assim, extremamente legal, né, interessante. E desde cedo as crianças já estão tendo esse contato. Eu achei surreal, como diz o Diniz. É demais. Achei legal eles terem esse contato. Luciane, vou fazer um contato com você, ET, olha lá, ao dedo. I go home. Do dedo que Mas era acende. só essa acrescentação mesmo que eu tenho. Vou ver se Mas alguém foi tem alguma ótima dúvida. palestra, parabéns. Muito bom, Lu. Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida aqui? Estamos chegando às 9. Passou rápido, hein? Caramba! Passou rápido. E quantos temas aí nós abordamos? Teve história, tecnologia, finanças. E é um assunto maravilhoso para se falar. Abrange um monte de vertentes, né? E aí tem provocações de tudo quanto tem. Tem gente que acredita, como o Marcos Zuckerberg. Saiu também, eu até postei aí, alguns visionários dizendo que deixará de existir até o ano de 2025, que é o analista-chefe da Canaan, o Metal Ball, né? que ele está dizendo que o uso do metaverso pela perspectiva de negócios tradicionais não serão promissores, mas para jogos eu vejo que tem muito essa questão. Inclusive, quando você usa a mana para comprar lá, o League of Legends é um trabalho... Não sei se alguém joga o League of Legends. Não joga, não dá tempo, Diniz. Eu ouvi falar, sim, eu ouvi falar dele, mas nunca joguei, não. Então, lá usa mana, entendeu? Para comprar os equipamentos. Então, é muita coisa. Tem muita... E outra, o que eu vejo é o seguinte, ó, eu vou falar por mim. Tem tanta tecnologia que quando você embarca numa, você começa a estudar, daqui a 2 horas muda outra. Aí você fala, poxa, e é mais rápido. Alguém já ouviu falar na Júlia? Você já ouviu falar na Júlia? Alguém já ouviu falar? Júlia? Você não ouviu falar na Júlia? Olha, a Júlia vai substituir o Python, que o Python já está mandando brasa há muito tempo, já é consolidado. Mas diz que a Júlia é muito mais interativo, muito mais fácil, quer dizer... Programação, ou seja, uma linguagem de programação. Chama-se Júlia. Bonito nome. Sim. Mais alguma dúvida para a gente encerrar? Professor André, então. O pessoal dando boa noite a todos. Professor André. Boa noite. Palavras finais, por favor, para encerrar a sua fala. Nossa, que foi mais uma vez um prazer estar aqui com todos vocês. Foi uma discussão bem produtiva. Falamos, como o professor Rodrigo falou, falamos de história, falamos até de arte, finanças, legislação, tributo, direito. Então, foi realmente assim, é um prazer inestimável estar com todos vocês. E fico à disposição para novos eventos. A gente pode pensar em novas
novas possibilidades, de novas temáticas relevantes aqui para vocês. E muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, professor André. Mais alguém? Alguém quer finalizar? Alguém que tem uma palavra final? Professor Rodrigo, Pois não. Marina, você comentou que tem algo para apresentar de terça-feira? Opa, temos. Como que... Mas é assim, tem que ter uma prévia sua para você ver. A gente tem uma palestra, né, professor André, montada sobre... O tema é manicômio tributário. Tá. Né? Algo mostrando, né? Isso o professor André pode complementar, tributações que ocorrem e ocorreram que são, assim, esdrúxulas. E tem gente que não acredita. Na verdade, só dando um pequeno spoiler aqui, eu não escolhi esse termo manicômio só por ser, assim, lúdico, mas porque um jurista já utilizou esse termo. Escreveu uma obra, o Celso Spisowicz, jurista brasileiro, mas de origem polonesa, que escreveu e mencionou esta cobrança louca, às vezes até irrisória, e chamou de manicômio tributário. Exatamente. Podemos fazer dia... Pode marcar? Pode. Estamos aqui, né, professor? Pode. Claro, sim, podemos sim. Pode ser 29 de novembro? 29. Pode ser? Você tem essa data? Pode, já. Pode? Ok, pode, então. Pode, sim. Vamos... Então, passa o tema lá para a gente, manicômio tributário. Esse tema aí, nome? Por enquanto, sim. É o nome provisório que nós colocamos, porque não, tudo bem. é uma Então, loucura assim, esses tributos. Tá bom. Aí, qualquer coisa, até essa data aqui, poderá mudar o nome, alguma coisa. Temos tempo ainda, né? O tema, o nome do tema. Aí, vai ser com o André Gurgel também, né? Ok? Tá. Também. Aí, qualquer coisa poderá estar mudando o nome do tema. Vamos definir até lá, tudo bem? Claro, pode ser. Eu vou dar uma sugestão após isso, para que a gente possa pensar nesse sentido. Porque okay. faz uma introdução disso e depois tem uma visão da economia, depois eu pego um livro aqui, que eu não estou com ele aqui agora, desde quando começou a Bolsa de Valores, nas navegações, o que aconteceu até os bitcoins. Aí faz uma evolução na sequência, pode ser que para o ano de 2023 a gente pensar algo, eu te ajudo. Ô, Diniz, tem muito tema para a gente tratar. Você e a Luciene tem tanta coisa para trazer, eu falei, e a ideia é trazer mais temas, além de tão técnicos que a gente... Claro, vai ter os técnicos, mas tem outros assuntos que a gente não está abordando e está acontecendo. Exatamente. Podemos dividir entre terça e quinta, porque a terça é mais tributário, né? Exato, mas tem ok, não pode misturar muito aí. Não, sim. Eu estou falando que a gente pode colocar isso daí fazendo um gancho para a próxima. Okay. Tem muito assunto para explorar, muito assunto. Okay. Muito assunto. Então, e de tributos também. Isso, a parte de terça-feira mais tributária, ok? Tá ok, André? Tá? Pode ser, sim, então, claro. Então, já fica agendado dia 29 de novembro, ok? Tá, minha parte é só isso. Boa noite, foi uma excelente apresentação. Tá? Parabéns a todos. Muito obrigado, professor André. Obrigado a todos. Para mim foi uma grande honra. A primeira vez que eu mediei uma palestra, ainda mais aqui na Casa do Saber. Ótimo. Agradeço a todos aí pela ajuda, pelo apoio. Aqui não digo substituindo, né, mas eu digo colaborando no lugar, né, do Claudinei, que ele é insubstituível. Né? A gente está aqui para ajudar. A ideia é trazer temas novos, além do que a gente já trabalha. Né? É um tema novo que, de repente, ele pode aparecer. Nós, como contadores, a gente precisa ter, como, né, falando assim, isso está acontecendo. A gente precisa ter esse conhecimento, porque vai que precisa fazer um débito e crédito lá no metaverso, fazer uma apuração de imposto, nós já estamos com o nosso avatarzinho lá fazendo, né? Rodrigo, aproveitando, o Claudinei mandou um abraço para todos. A gente conversar com ele. Ele foi bem... Foi tudo bem, saiu tudo bem, né? Ele deve estar preocupado, né? Tá indo tudo bem. Mas deixou o escritório aqui na nossa mão, mas nós tomamos conta. Com certeza. Tamo junto. Muito obrigado. Eu aproveito e agradeço a vocês todos também e desejo a vocês um excelente final de semana. Votem corretamente, votem certo, votem bem. Vamos lá. Tchau. Obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado, Marina. Obrigado, José. Obrigado. Parabéns, professor. Tchau.